Fala, meus amigos, tudo bem? O Corinthians segue se preparando para o majestoso amanhã, 4 da tarde, na Neoquímica Arena. E, mais uma vez, o Vanderlei promete mudanças nessa equipe. O time não se acerta, não consegue fazer bons jogos e, claro, que o Vanderlei vai fazer mais mudanças aí para tentar manter o tabu, que já dura 16 partidas, né? Desde a inauguração da Neoquímica Arena, o São Paulo não sabe o que é vencer na casa do Corinthians. 10 vitórias do Timão e 6 empates. Vamos manter a escrita? Vamos falar também sobre a dupla de ataque do Corinthians, que de grande esperança para a temporada está virando uma grande dor de cabeça. A dupla não se acerta, parece que existe uma individualidade muito grande entre Roger Guedes e Yuri Alberto, e é um problemaço aí para o Vanderlei Luxemburgo resolver. E para finalizar o vídeo, vamos falar do Gabriel Moscardo, garoto que tem empolgado demais o Luxemburgo e vai ganhar um espaço entre os profissionais. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, se inscreva aqui no canal e bora falar de Corinthians. Doze em Campo News chegando neste sábado, trazendo as informações do clássico de amanhã, Corinthians e São Paulo, Neoquímica Arena, 4 da tarde. Jogão majestoso, envolve muita coisa, tradição, rivalidade, e o Corinthians precisando dar uma resposta. Dentro de casa, não vem jogando bem, fora de casa, pior ainda. E nada melhor que um clássico contra um dos grandes rivais para poder virar a chave e dar uma melhorada aí na sequência dessa temporada. O Corinthians é o 16º colocado, um tropeço, um empate que seja, pode colocar o time de volta na zona do rebaixamento. Então, uma vitória também dá uma respirada, dá um alívio ali para o time do Vanderlei, em termos de classificação, em termos de tabela no Campeonato Brasileiro. E o que pode ser um fator motivacional para esse clássico? Além da rivalidade, o que já é motivo suficiente para ter toda a vontade, o Corinthians também tem um fator a mais ali, né? A torcida do São Paulo, alguns torcedores da equipe do São Paulo, membros de torcida organizada, enfim, eles falaram que pagarão a balada para os jogadores do São Paulo caso vençam o Corinthians e quebre esse tabu. E isso, claro que vai repercutir de forma positiva no vestiário do Corinthians. Evidentemente que os jogadores tiveram acesso a esse vídeo, leram sobre isso, ouviram sobre esse assunto. E isso é um fator que pode ser também muito motivacional. Além, repito, do clássico em si, não precisa de mais nada. A rivalidade em si não precisa de motivação alguma. Já é motivo para jogar muito ligado, para jogar muito afim e vencer esse clássico. Mas esse ponto pode ser também um fator que mexa ali com os atletas e vai falar, bom, aqui ninguém vai pagar a balada, aqui a casa é nossa, quem manda é o Corinthians. E o Vanderlei segue ali, se preparando, montando o time, tentando encontrar as melhores opções, principalmente na zaga. A zaga do Corinthians vem dando muita dor de cabeça, nos últimos 10 jogos tomou 8 gols. Então, é uma média, assim, absurda, né, que o Corinthians vem tomando de gols nesses últimos jogos. Logo, a defesa, que sempre foi uma marca registrada do Corinthians em termos de solidez. Tem sido Gil e Murilo. Mas contra o São Paulo, talvez já tenhamos alguma mudança. O Vanderlei está até gostando do que está vendo. Disse que contra o Botafogo, pelo menos, o Cássio fez poucas defesas, mas também tomou 3 gols. Aí também não vejo muita vantagem em fazer poucas defesas tomando 3 gols numa partida, né? O Corinthians não é um time que normalmente toma 3 gols na mesma partida. Uma vez, acho que foi o Tite que falou que não poderia tomar 3 gols do Avaí e nem 3 gols do Real Madrid, né? Então, o Corinthians não tem, historicamente, essa tradição aí de ficar tomando tantos gols numa partida. Tomou 3 do Goiás, tomou 3 do Botafogo. Então, é um jogo, tomou 2 do Palmeiras. Então, é uma situação que o Vanderlei tem tentado arrumar dentro do elenco. E precisa de atenção, principalmente nas bolas paradas. Posicionamento, condicionamento físico é fundamental para que a equipe não tome gols neste clássico. E que terá a pressão e uma temperatura lá em cima.
os torcedores das torcidas organizadas que fizeram aquela manifestação há uma semana atrás, sábado passado, por volta de 11 horas da manhã, e fizeram um acordo, um pacto com o Vanderlei, depois dos 3-0 por Botafogo, já voltaram atrás, falaram que esse prazo acabou, né, de 10 jogos de paz, né, que esse prazo poderá parar por aqui. Então, em caso de derrota para o São Paulo, a batata vai assar, a pressão vai subir e muito dentro do Corinthians, que já não tem paz, que já não consegue ter bons resultados. É o início de trabalho ainda do Vanderlei, mas está na hora do time dar uma resposta dentro de campo. E o Corinthians passa por uma série de problemas, desde a dupla de ataque, Roger Guedes e Yuri Alberto, que lá atrás o Vitor Pereira disse que não poderiam jogar juntos. E eles mostraram que poderiam jogar juntos. A dupla funcionou. O Roger fazia gols, o Yuri fazia gols. O Yuri entrou numa seca danada. O Roger continuou fazendo gols. E com a chegada do Vanderlei, o Vanderlei também fez essa observação de que os dois não rendem tão bem jogando um ao lado do outro. E a gente tem visto isso, e aí a gente não tem muita essa informação sobre se há uma questão de relacionamento, se há uma questão de bico um com o outro, o que está acontecendo entre Roger e Yuri Alberto. Dificilmente um toca a bola para o outro, normalmente um tenta resolver sozinho, às vezes até com um companheiro em melhores condições. É uma dor de cabeça gigante para o Vanderlei resolver. O Yuri, o Corinthians comprou o Yuri Alberto, comprou 50% dos direitos econômicos do jogador, envolveu uma série de atletas nesse negócio, e o Yuri não vem rendendo. Ele é bom jogador? Eu não tenho dúvidas que o Yuri Alberto sabe jogar futebol. Agora, no Corinthians, ele não está conseguindo dominar uma bola. Está matando de canela. A finalização é horrorosa. E o Roger tentando sempre resolver sozinho, chamando a responsabilidade e muitas vezes sendo fominha. Faz gols, mas muitas vezes acaba tirando a oportunidade de um outro companheiro marcar pensando apenas nele. E futebol é coletivo. Quando você pode definir, você define. Mas, muitas vezes, é importante que você toque a bola para o bem do coletivo. A gente viu um exemplo contra o Botafogo do Wesley, que teve a oportunidade de rolar ali para o Yuri Alberto ou para o Guedes e tentou uma jogada individual sozinho, acabou isolando a bola e desperdiçou uma oportunidade. Então, isso não pode acontecer. Ninguém pode pensar apenas no individual. Futebol é um esporte coletivo e o Vanderlei tem muito trabalho pela frente para acertar essa dupla de ataque. Será que algum dos dois? Eu acredito muito na chance do Yuri Alberto ficar fora do jogo contra o São Paulo também. Eu acho que ele pode começar no banco. Ele ficou no banco contra o Fortaleza e entrou no segundo tempo. Marcou um gol. Agora, voltou contra o Botafogo, não fez nada. E contra o São Paulo? Eu acredito que ele fique no banco mais uma vez. A grande questão é, quem tem entrado também não tem resolvido. Quem tem entrado não tem mostrado um bom futebol. E isso, o Vanderlei vai fazendo experiências até encontrar o time ideal. E para encontrar o time ideal, o Vanderlei tem olhado muito para a base. Principalmente jogadores com muito potencial, com mais destaque. Já teve oportunidade para o Matheus Araújo, que ainda não empolgou. Está tendo uma sequência, mas não está mostrando um bom futebol. O Biro entrou apenas durante entrou apenas durante o segundo tempo da partida contra o Fortaleza. Mostrou futebol, mas foi pouco, só apenas 45 minutos. O Pedro já teve umas 3 oportunidades aí com o Vanderlei. Até agora não mostrou nada. E o próximo nome é o do Gabriel Moscardo. Tem o Wesley também, que eu esqueci de falar, que entrou no último jogo, que acabou até se envolvendo nessa cobrança forte, cobrança dura do Roger e do Yuri. O Gabriel Moscardo, volante de 17 anos, é um jogador que tem agradado demais a comissão técnica, e o Vanderlei tem muita expectativa em relação a esse jogador. A gente sabe que nessa questão de volante, o Corinthians tem sofrido muito. O Rony não agrada a ninguém. O Fausto é um segundo volante. O Juliano também joga como um segundo volante ali. O único jogador de opção da posição, de fato, ali hoje é o Rony.
né? O Cantillo não está tendo mais oportunidade. Então, é importante ficar de olho no Gabriel Moscardo, tem chamado muito a atenção nas equipes de base e também tem sido chamado aí para treinar entre os profissionais, de repente é até relacionado para o jogo contra o São Paulo, e quem sabe, o Vanderlei não tem o menor medo de arriscar, de apostar em jogadores que estão subindo, mas ele falou, se mostrar serviço, fica no time principal, se não mostrar, volta para a base, treina mais, aprimora mais, e aí volta a ter uma chance. Será que o Gabriel Moscardo tem chances e tem condições de ser o volante do Corinthians aí, pelo menos nessa sequência de temporada? Você acredita nisso? Comenta aí para mim. Fala também sobre o Roger Guedes, sobre o Yuri Alberto. O que você pensa sobre isso? Eu quero saber a tua opinião sobre esses 3 assuntos aqui que nós trouxemos no vídeo para você. Final da tarde a gente volta com mais informações, já quem sabe, com um provável time, com a lista dos relacionados, se bem que é clássico, não sei se o Vanderlei vai soltar essa lista. Normalmente nos clássicos o Corinthians não divulga a lista dos relacionados. Será que o Vanderlei vai mudar isso? Vamos esperar um pouquinho, mais tarde a gente fica sabendo. Valeu? Se inscreva aqui no canal, deixa seu like, obrigado pela companhia e eu te espero mais tarde. Deixa o like aí, rapaziada. Abraço, tchau.